Three, two, one. Gente, começamos mais um Podbi. Muito obrigado vocês que estão nos vendo. Eu sou o João Augusto, eu sou aqui o cara que fala, o cara que edita, o cara que acende a luz. Sou eu, né? Como vocês já sabem. E hoje a gente vai falar de um tema bem assim, digamos assim, delicado. Eu acho que todo mundo, ao decorrer da vida, vai perdendo pessoas, e eu acho que a gente tem que saber lidar com esse sentimento, que não é explicado e ao mesmo tempo também não é conversado com a gente. Se você não faz terapia, você não tem com quem conversar. O amigo não é ombro e amigo toda hora, e principalmente quando se trata de luto. Pode ser luto de relação, luto de trabalho, pode ser um luto de um parceiro, e pode ser um luto, principalmente quando você muda fora. É um luto, gente. São vários tipos de lutos que a gente passa durante a vida e a gente não entende o que está acontecendo. E para hoje, para esse episódio especial, não teria como não chamar a minha terapeuta. Por quê? Porque ela está me acompanhando desde 2022. A gente já tem essa relação já há 3 anos. Ela me ajudou nesse luto com o meu ex-parceiro, que veio a falecer de câncer em 2020. E depois de praticamente 2 anos somente que eu dei em conta, ouvindo um podcast, que eu estava sofrendo de luto e eu não estava entendendo, porque não estava fazendo sentido para minha vida mais. Olha que loucura, né? Muito pesado isso, mas é verdade. Eu não estava sentindo mais as cores da vida. Estava muito preto e branco, só fazia as coisas no automático e a gente estava em pandemia ainda. Então, aqui na Austrália, nós estávamos com uma situação chamada quarentena. Então, estava todo mundo meio que em casa. Nós em Perth estávamos, que eu morava em Perth, né, gente? Não sei se vocês sabem, eu sou perfiano. Então, a gente que morava em Perth, a gente passou 2, 3 meses só de quarentena. Então, a gente estava preso numa jaula, rodando para lá, não podendo sair, ninguém podia entrar, e ao mesmo tempo eu sofrendo esse luto maravilhoso, né, do meu parceiro. Então, vamos fazer a introdução da nossa convidada. A minha convidada, ela é psicóloga, terapeuta, ela já veio no Podbi, um dos primeiros episódios, ela topou, a gente fez dancinha. Ah, você lembra A desse gente rolê? fez. Eu lembro. Acho que eu não saberia fazer essa dancinha de novo. Eu, Foi muito olha, às vezes divertido. atrás eu falava, gente, que babado, olha eu do Velho Testamento fazendo dancinha, mas tinha que dar engajamento. Seja bem-vindo, Lu Gubel. Muito obrigada. Estou muito contente de estar podendo conversar com você de novo, né, no Podbi. É uma honra para mim, né, ver toda essa trajetória, acompanhar você desde lá, né, 2000 e bolinhas, né? Desde quando eu tinha Mas enfim, mais dois dedos de cabelo. pois Nossa, é, então. tá aí. Mas, Daqui a pouco eu mas vou é fazer o luto muito. do cabelo. Ah, vamos preparar, vamos preparar. Ou não, Acontece. né? Não, Ou não. não, eu vou botar uma Não, peruca e já não. era. Vou botar um Ah, né? perucom e já era. Mexe um lace aí, tá tudo certo. Sim, vou tirar esse microfone. Chega, chega que tá, não tô conseguindo adequar ele. Lu, bem-vinda. Obrigado. Obrigado por ter topado com essa bomba de tema, né? Esse tema eu vi num podcast que eu ouço, que é o Bonita de Pele. Se vocês não conhecem, é da Jana Rosa, é bem legal. Ela fala sobre skincare, maquiagem, procedimentos, fala muita coisa de medicamento também, modo de vida, bem-estar. Mas eu vi que ela falou disso aí do luto. E eu achei bem interessante, porque ela tá passando por um luto da irmã dela, bem recente, 6, 7 meses, acho que agora deve estar indo pro oitavo mês. E ela fala assim, sem filtro geral, que isso está abalando muito a vida dela, porque era a irmã única dela, então tinha muita coisa. E aí abriu uma caixona na minha cabeça, porque eu falei, cara, se a gente realmente com todos os círculos de amizade, com a rede de apoio lá, já é difícil. Imagina pra gente que tá morando fora e às vezes tem que encarar certos lutos aqui e a gente tem que só no vai, 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 e não dá pra você também ligar pra sua família no Brasil para reclamar, porque eles falam, ah, então volta, né? Então volta, tá ruim, volta, né? Porque tem isso também. Tem esse rolê do tá ruim, volta, né? Lô, eu queria já perguntar, assim, né? Tem muita gente que não entende o que que é um luto, né? É uma loucura isso. A gente está falando de 2025, passamos várias perdas. O que que é um luto para a gente entender? É, o luto é um fenômeno, né? E ele o que é importante você tocar, porque assim, no passado, lá em 1900, né, o luto ele era muito bem descrito, né? Existia todo um ritual.
né? As pessoas, principalmente a burguesia, né? Fazia todo um ritual de vestir o preto, né? Que tinham joias que podia usar nos primeiros meses, aí depois o segundo tipo de pano, né? Então o luto é um fenômeno e lá atrás esse fenômeno ele era aceito, era visto como existente, né? E existia toda uma fase que as pessoas passavam, né, fisicamente, com adereço, era teatral mesmo, né? Era uma coisa bem teatral, mas para que isso de alguma maneira ajudava as pessoas a passar, né, por esse fenômeno, né, que envolve vários sentimentos, né, várias angústias, e a gente vai falar sobre isso. A partir mais ou menos dos anos do século XX, a gente começou com essa coisa que você falou da dancinha, né, que é mais recente. Mas lá do século XX para cá, aconteceu o fenômeno da internet, o fenômeno da gente ter que ficar sempre feliz, ou sempre contente, né? A vida é Polianovski, né? Da vida e tal. E é isso. E aí a gente não pode mais falar sobre luto, a gente não pode mais sofrer, a gente não pode, né? E as pessoas vêm adoecer, Bem, né? Então, assim, falar sobre luto é importante porque ele faz parte da vida. É um fenômeno que faz parte da vida. A gente vai passar por ele, né? Você falou vários tipos de luto, né? Então, é luto de familiar próximo, luto de perdi um namoro, mas não precisa ter morrido, só, né? Não namoro mais, né? Perdi emprego, ou vou mudar de emprego, ou vou mudar de casa, né? Eu tenho o luto da casa. Então a gente precisa encarar o luto como um fenômeno que está aí, né? E que traz vários sentimentos, né? Aí são as várias fases do luto que a gente pode conversar. Mas assim, é um fenômeno, é uma tragédia. A gente passa por tragédias na nossa vida, sim, né? Mas a gente tem como lidar com isso, né? Quando a gente aceita que vai acontecer. Então eu vou começar a procurar maneiras de lidar com esse luto que vai acontecer, ou que está acontecendo, né? E aí eu vou trazer depois, assim, se você me permitir, assim, mais para o final, claro. algumas sugestões, né, de técnicas que a gente pode fazer, se não puder, né, no momento, fazer um acompanhamento com terapia e tudo mais. Tem algumas técnicas que podem ajudar, né, a pessoa a passar por esse fenômeno, Não, com tá? De uma certeza. maneira um Eu pouco acho que mais toda tranquila, ajuda é né? bem-vinda. Eu acho que a gente tem que ter ferramentas, né? Porque às vezes a gente fala, ai, Isso. não, porque ganha em dólar, então você pode fazer uma terapia no Brasil. Mas não é a realidade de muita gente. Quando eu vim, nossa, ó. Quando não tinha luz na internet, aqui na Austrália, a louca. Mas quando eu vim há 8 anos atrás, eu pagava US$ 110 de aluguel por semana. Hoje, você não encontra nada menos de 250 para US$ 300. Olha quanta diferença que dá. É um preço da terapia, Né? praticamente, sabe, nesse meio tempo. Né? E tem, assim, as coisas estão subindo, né? Aqui também tá uma loucura. Então, às vezes as pessoas falam, eu faço terapia no ChatGPT, por exemplo. Ele vai lá, me consola, que é uma loucura também. Hoje em dia, de um ano para trás, a gente não se falava disso e agora a gente está falando direto, né? De ChatGPT, terapia. Então, você imagina o que que as pessoas não estão fazendo terapia no ChatGPT para um luto, né? Também. Que é uma loucura. É uma loucura, é muito perigoso, é uma loucura. A gente já viu aí casos de pessoas que cometeram suicídio por conta de fazer terapia com. Você não faz terapia com a gente está com problemas de fazer terapia com profissionais que não são psicólogos, são de outras áreas. E tem muitas questões, né? Questões éticas, questões de religiosidade que se mistura, Sim, falta de estudo. Imagina você fazer com um robô que está programado, né? Ele está programado para algumas coisas. Você não sabe, você não conhece a programação daquele robô, né? Ele vai misturando ali aqueles algoritmos, e você não sabe qual é a programação dele, né? Você não sabe para onde você está sendo direcionada. Olha o perigo disso, né? Sem contar que não tem nenhum contrato de sigilo. Então, toda e qualquer informação que é colocada em qualquer IA, né, vai para a nuvem. E e aquilo vai. pode ser usado. E vai. E você não tem mais controle disso. Então, por favor, não façam isso, né? Busquem os centros de atendimento nas faculdades, busquem o CAPS,
sabe? Busquem atendimento, sim, se não tem condição financeira, mas busquem um atendimento humano, né? E qualificado. Existe atendimento qualificado, sim, para quem buscar. Não, Tá? com certeza. E até aqui, se você está aqui na Austrália, e você tem, mesmo você sendo estudante, tá, gente? E até mesmo se você sendo estudante, você tem direito a descontos no plano de saúde. Você vai ter que passar no clínico geral, que aqui tudo é clínico geral, qualquer lugar fora do Brasil é clínico geral. E aí de lá ele vai te encaminhar, mas você consegue até, depende do caso, você consegue até de graça algumas sessões. Mas se você tiver já o PR ou cidadania, você consegue 10 sessões pelo Medicare, tá? Então, gente, acho que eu sei que não é a mesma coisa que você tá no psicólogo do Brasil. Eu acho, com a língua materna, já tem todo um negócio, já tem uma familiarização, mas eu acho que é importante você saber aonde que você vai se tratar, né? Porque eu vejo que as pessoas não estão e elas estão achando que elas estão arrasando e todo mundo acha que todo mundo tá com, sabe? Então, eu acho que calma, né? Vamos falar de luto porque luto é babado, né? Não dá para, sabe, simplesmente esquecer que está acontecendo das coisas e, ai, vamos ali, vamos vivendo. Eu, pelo menos para mim, não funcionou. E olha que eu sou uma pessoa super profetona, assim, ai, bora, 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 bora. Só que tem hora que o bora, bora, bora começa a dar uma cagada. E aí você fala, bora, bora, bora não tá andando mais. E aí, como é que tá? Sabe? Eu acho que é bem complicado. No meu caso, por exemplo, eu sinto que não tem uma duração de luto. Eu tenho datas muito, muito específicas que eu lembro muito do meu parceiro, do meu ex-parceiro, e que eu não tenho como lutar. Eu vou ficar mal e eu vou entender o que, que é aquele sentimento, se é uma nostalgia, se é uma coisa que vai me puxar para baixo, se é uma saudade, se às vezes até uma culpa, mesmo fazendo de tudo no que eu fiz. Acho que é uma culpa, porque, ai, podia ter feito alguma coisinha aqui de repente e tal. Sabe aquelas fórmulas que você começa a fazer aquele meme da Nazaré e começa a sair fórmula atrás de fórmula, que você quer juntar, né, o cosseno com o cateto e vai somando tudo? Tem duração para luto, Lu? Você acha? Olha, na literatura, né, existe um luto saudável de 1 ano, né? Na literatura, tá? Mas o que que isso quer dizer? Quer dizer que a pessoa não vai sentir mais nada depois de 1 ano? Tá, e fechou, pronto, guardou, esqueceu? Não, tá? É que o processo mais denso acontece mais ou menos no primeiro ano. Uhum, Quando a gente fala em processo mais denso, eu vou trazer do DSM-4 da literatura, né? Que a gente está falando das fases do luto, né? Então, são 5 fases principais, né? A primeira fase é a não aceitação, né? Então, uma pessoa. E justamente porque a gente está numa época de que a gente tem que viver e está tudo bem, essa fase é a fase mais que tem sido mais prolongada e mais difícil. Eu não aceito, não é possível, não está acontecendo isso comigo, choque, né? Então é a falta de aceitação, né? Depois a raiva, tá bom, aconteceu, né? Aí a gente sente raiva, raiva de várias coisas, né? De não poder ter estado mais tempo, fica com raiva de Deus, fica com raiva de por que que foi isso, aconteceu nesse momento, que a pessoa estava tão bem, ou por que, né? Raiva, tá? Depois vem uma fase aonde que chama a fase da barganha, né? hum, Então fica assim, não, mas esse sentimento vai passar se eu pensar mais, aí se eu tivesse ficado mais perto, aí se eu não tivesse falado essa palavra para essa pessoa, aí se eu tivesse adivinhado e levado no médico X além dos 300 médicos que eu levei. Então a gente fica tentando barganhar com a morte. Se eu tivesse, se eu pudesse, se eu, né? As pessoas passam por essa fase também, tá? É, Vem a depressão, né? Que não é a depressão instaurada, não é o transtorno depressivo, mas é uma falta de energia, é uma tristeza maior, né? Então, também se passa por isso, e depois a aceitação. Ah, e é tudo assim, né? Faseado, certinho, então eu consigo identificar? Não, tá? Isso é só para. É um estudo, né, científico, mas ele foi feito para a gente poder entender.
entender mais ou menos o que está acontecendo. As pessoas passam por mais ou menos vezes, mais tempo, menos tempo, às vezes é muito sutil uma fase e outra, e várias vezes por todas as fases durante esse 1 ano, tá? Então não é assim, agora eu tô com raiva, depois vai estar tudo bem. Não, eu posso começar a não aceitar e direto ficar com raiva, depois fica tudo bem. Depois ficou com raiva de novo. Então, assim, é um ciclo. Se ela vem, o luto vem em ondas, por isso que a gente fala de fenômeno, né? É um Uhum. fenômeno que vem em ondas, né? Ah, mas então, depois desse primeiro ano não sente mais nada? Isso é inviável, né? A pessoa fez parte, como estamos falando de uma pessoa, fez parte da nossa vida, ela não vai desaparecer, né? Então, momentos que lugares que te lembram, né? Momentos, datas, né? Você vai se recordar, você pode entristecer, né? Pode passar por fases onde, por exemplo, a pessoa tá mais, a pessoa ficou doente ou está mais necessitada de apoio. Se era uma pessoa importante, vai lembrar mais, né? Eu perdi minha mãe, né? Uhum. Então, em alguns momentos é muito engraçado. Você tá tudo bem, mas eu esqueci coisa básica. Eu esqueci de fazer. Como faz para fazer arroz doce mesmo? Tem que Vou perguntar pra ligar para mamãe. minha mãe. Putz, Como que eu vou ligar para minha mãe? é, Sabe? bate. Então, assim, bate, não tem jeito, né? Nós somos seres humanos e tudo bem. Bateu, chora, né? Conversa com alguém, né? Ou se tiver terapeuta, fala pro terapeuta, mas assim, se permita sentir, né? Primeira coisa, se permitir sentir. É importante, né? Se acolher, se cuidar. E aí, vai buscar fazer o arroz doce de uma outra maneira, né? Vou Ai. ressignificar esse arroz doce aqui, né? E vou oferecer para minha mãe, tá? Né? Onde ela estiver, sabe assim? Então, a gente traz internalizado, né? Esse ente querido, estamos falando de ente, né? A gente traz internalizado e oferece para o que você tem dele, né? Essa já é uma das sugestões, né? Se Ah, sim. acolha, Gente, eu tá? tô olhando ali, eu tô Internalize. vendo um peru. Não, meu vou filmar. O peru está no teto. Eu acho um absurdo isso. O peru tá no teto. Eu falando de uma coisa super importante, eu vou te mandar depois. O peru está no teto. Eu moro no Jambalaya de novo, sabe? O peru no teto. Que isso, gente? Enfim. Ai, que loucura, de verdade. Eu tô aqui, eu tô vendo o peru Eu, passando na eu... minha frente assim, ó. O peru passando assim no teto. Gente, que loucura. Ai, que loucura, que loucura. E como a gente lida com a culpa no sentido, por exemplo, de dar tchau? Tem gente, por exemplo, quando eu estava no processo do meu ex-marido, eu vi tudo. Eu vi um homem de 80 quilos, 6% de gordura, que malhava 6 vezes por semana, não usava drogas, não bebia praticamente, extremamente saudável, falecer, deteriorar na minha frente. Literalmente assim, de questão de pegar o talher, não saber mais trocar talher. A gente entrou uma vez num hotel, a gente estava super bem, a gente saiu de cadeira de roda, ele saiu de cadeira de roda, e aí começou a deteriorização. Aí no momento que ele estava naquele sentido que já estava já não engolindo a saliva, sabe? E eu literalmente saí desse dia, eu falei, eu vou trabalhar. E todo mundo falou, você vai trabalhar? Eu falei, eu não aguento mais vê-lo assim. Tipo, eu preciso sair daqui de casa, porque eu tava literalmente 2 semanas imersivo em casa sem sair para fazer nada. E aí eu saí, fui trabalhar e depois de umas 3 horas ele foi e faleceu. E isso me deu uma culpa por ter estado ali segurando a mão, sabe assim? Uma loucura. Mas isso não faria também mentira, não faria diferença nenhuma, porque ele já tinha praticamente, ele já estava morrendo, entendeu? Ele só estava literalmente como se fosse uma bateria de um mecanismo, assim, tá perdendo a bateria, pum, perdeu. Sabe assim, acabou, troca a pilha, mas nesse caso não dá para trocar pilha, só foi. E eu fiquei com uma culpa por um bom tempo, porque até mesmo tinham pessoas que estavam dentro de casa, uma das irmãs dele falou, você não devia ter saído. Ela ficou sem falar comigo umas 2 semanas, sabe assim, por causa disso. E ela não me entendeu e eu caguei depois. Na época eu fiquei muito, ai, nossa, não sei o quê, também, acho que também pela falta de ter alguém ali comigo, porque eu estava no ambiente dele, não no meu ambiente, entendeu? Então eu não estava ali, então qualquer coisa que fala, pum, entra na tua cabeça, né? Não tem um filtro de pessoa falar assim, amigo, calma.
não tem nada a ver. Vai viver, foda-se ela e vai viver você, porque cada um lida com o seu jeito com o rolê. E eu fiquei muito com culpa. E aí e era muito difícil eu ir em certos lugares que a gente ia. Eu fiquei meio sem identidade depois disso, sabe? E com uma culpa, porque também eu não podia ir lá sem ele. Como é que a gente lida com isso, assim, com essas memorizações, fora a culpa, às vezes, de esquecer de fazer certas coisas, sabe? É, você falou várias coisas, a gente vai por partes, né? Como diria Nossa, o Zubir. eu dei um TCC, né? Eu arrasei, eu fudi a cabeça da psicóloga. Falei assim, como acabar com a psicóloga em 1 minuto? Um, dois, três, vai. Nossa. Bom, com relação, você viveu, né, no seu caso, você viveu o primeiro luto que você viveu foi um luto em vida, né? Porque você contou, ele estava deteriorando na sua frente, então você viveu o luto em vida. Quando você pegou e falou assim, não, hoje eu preciso sair e fazer e trabalhar e fazer isso, isso, isso. Foi muito bom. Pena que as pessoas não entendem que isso é necessário, né? Você precisa cuidar. Um jeito de cuidar da pessoa, cuidar, né, honrar a pessoa que você está junto, é cuidar de você também, né? Então você cuidou, você precisava talvez ter até feito mais isso, né? Cuidado mais de você nessa época. Não, não ia fazer, você não estava largando ele sem, né, sem auxílio. Não, você estava naquele momento tirando um tempo para cuidar de você, para depois estar presente, né? Então, isso é importante, tá, João? É importante que as pessoas façam isso. Muita gente vive o luto em vida, né? Então, e tá tudo bem cuidar de si, tá tudo bem sair um pouco, sair com amigos. Ai, não posso me divertir? Poxa, precisa, você é um ser humano. Você vai chorar quando sentir a vontade de chorar, sim, mas a gente não é feito só disso. A gente precisa sair, precisa comer, precisa, né, ir ao banheiro. Como é que faz? Né? E precisa trabalhar, precisa trocar um pouco de ambiente, né? Então, isso é importante, tá? Então, não se culpem, não se culpem, né? Isso é necessário, isso faz bem para. E quando faz bem para vocês, faz bem para a pessoa que tá sendo cuidada, Sim. né? Então, esse se eu tivesse é a fase da barganha, tá? Que a gente acha que não. Ah, esse é a fase da barganha. Talvez não tivesse acontecido, não ia ter influenciado, né? Mas influenciou para você positivamente, muito provavelmente positivamente para o seu companheiro também. Eu também acho. E essa coisa dos lugares memoráveis que a gente não consegue passar, por exemplo, tem certa. Hoje já passou isso. Ainda bem, né, gente? Ô, 5 anos, vai viver, limpa, limpa, limpa. Mas tem muita gente que não é assim. Tem muita gente, por exemplo, que não consegue comer certos tipos de alimento. Eu já ouvi isso. Ah, eu não consigo comer mais, tipo, certo tipo do prato, porque só comia com esse. Isso pode ser um ex que veio a falecer, ou ex que tinha um ex, né, de um relacionamento, ou porque sofreu muito naquela relação, ou porque, sei lá, tem várias outras coisas, né, muito mais deep, né, que o ex batia, ou sabe assim, como é que lida também com essa parte da culpa ou dessas coisas que a gente não consegue fazer, certo? Mais certos, digamos, aquele antes eu fazia, agora o novo não faz. Tá? Então, primeiro, precisa querer lidar com isso, porque você pode simplesmente não comer mais aquela comida, e tá tudo bem se você fizer essa Uhum. escolha, tá? Ou não ir mais para aquele lugar. O problema é que você vai se fechando, vai, né, perdendo possibilidades, fechando possibilidades. Mas você pode escolher fazer isso também, tá? Agora não, eu quero lidar com isso, não, eu quero voltar a comer em tal lugar, ou fazer tal comida, fazer tal rolê, né? É, descubra de onde vem essa culpa, né? A pessoa não tá mais com você, mas passou momentos bons, né? Foi legal mesmo, né? Por que não? Será que essa pessoa não gostaria que você fizesse coisas, né? Continuasse vivendo bem naqueles lugares, naqueles momentos, né? Ou com aquelas pessoas, né? Então, traz isso para você. Foi bom? Era um bom relacionamento? Então, generosidade, né? Seja generoso com ele.
esse relacionamento, generoso com a pessoa e a pessoa também, né? Se é uma pessoa legal, vai ser generosa com você, né? Tá tudo bem. Ah, mas não vai conseguir de uma hora para outra? Não. E vai chorar de novo, né? Vai sentir, vai angustiar, mas a gente não pode fugir dos sentimentos, né? A hora que você sentir que tá pronto, que tá pronta para entrar naquele local novamente, o que vai experimentar qualquer tipo de experiência novamente, né? Entenda, vai angustiar no início, vai chorar, não vai ser facinho, né? Mas isso vai passar. Traga para consciência, se acolha, né? Diga, olha, é uma maneira de você honrar tudo que aconteceu, né? É Uhum. continuar vivendo, e vivendo bem, né? Isso Vivendo, né, serve para gente? várias coisas, Não, né? tudo. Eu acho que serve para o seu emprego, por exemplo. A gente está sempre em mudança, né? A Uhum. gente que está morando aqui fora, a gente está sempre em mudança. Às vezes você está no emprego bosta, bosta, né? Tipo, mas tá ali, ó, raizado, né? Não, eu não posso sair daqui, porque é onde que... Sabe, mas também não tem aquele movimento de mandar no currículo, sair. Tem um medo, porque às vezes você acaba fazendo um pouquinho mais de hora, e aí você tá com medo da denúncia do seu chefe. Ah, eu vou te denunciar, porque tem essas. Tem esse rolê aqui fora, sabe? E aí todo mundo fala, pô, é um investimento muito grande, é um investimento de vida. E aí você pode sair de uma noite pro dia, porque se a imigração chega e te pega, ele te pega da roupa que você tá e ó, tchau. Mas você tem que estar numa situação muito ruim para isso, sabe? Ou tá ilegal, ou tá fazendo já tomado já umas duas warnings, né, sobre os notices sobre isso. Mas como é que a gente, por exemplo, também não dá um move on disso? Como é que tem esse movimento do move on? Né? Como é que são os steps que a gente tem que falar, bom, eu tô agora nessa situação e eu preciso, né? Vem pra luz, Caroline, lembra dessa? Tá. E a gente está falando de qualquer tipo de luto, né? Sim, Primeiro total. aceitar, então, é aceitar que aconteceu, tá? Primeiro, aceitar que aconteceu. Aconteceu e não tem nada mais que você pode fazer com relação a isso, Uhum. né? É, não se culpar e olhar o que é que você tem, o que é que você tem de ferramenta, né, para lidar. É um luto de emprego? Perdi meu emprego. Aconteceu. Ai, mas e se eu tivesse? Ai, mas o fulano? Ai, mas tá todo mundo com... Não, olha, é você e aconteceu, né? O que que eu posso fazer daqui para frente? Quais são as ferramentas que eu tenho? O que, como é que eu preciso olhar para o lado, né? Preciso, então começa a fazer esse checklist, né? Preciso de pessoas que me indiquem. Preciso saber qual, me conhecer, olhar para dentro, né? Qual é o tipo de emprego que eu quero agora? É qualquer um? Porque, né? Desespero. Então, no desespero, né? E aí não é legal. Então, essa pitada de autoconhecimento nesse processo, né? É importante. Olha para dentro. O que que eu quero agora, de verdade, né? Porque aí você consegue fazer um direcionamento de foco, né? Não, eu estou desesperado mesmo e qualquer coisa porque eu preciso comer. Bom, então tá. Então é qualquer coisa porque eu preciso comer, mas em seguida, né? Eu vou, o meu plano -1 é esse, depois eu vou para o zero. O próximo passo é, né? Eu vou continuar olhando ao meu redor e ver o que eu quero fazer, o que eu gosto de fazer, o que eu preciso, se eu preciso estudar, se eu preciso conhecer mais pessoas, se eu preciso, né? O que que eu preciso mudar para conseguir aquilo que eu quero, tá? Então é aceitação, né? É, olhar para dentro, né? E se verificar, ver o que é que de verdade você está querendo. E aí começar a buscar as ferramentas externas. É preciso o quê? Preciso estudar, preciso de um psicólogo, preciso ter mais assessments de amizades, né? Preciso, o que que eu preciso? O que que eu estou precisando para conseguir aquilo que eu vi que eu quero, né? Mais ou menos isso que você me É perguntou? exatamente isso, né? Mas é que às vezes as Uhum. pessoas estão sempre num. Eu nunca fui essa pessoa, mas eu vejo que às vezes quando eu estou conversando com algumas pessoas e elas estão passando por certos tipos de luto, certos lutos para elas, para mim, assim, eu falei, nossa, esse luto para mim seria muito mais de boa. Tipo,
Nossa, eu queria. E às vezes eu vejo elas, tipo, super dando um struggling, né? Sabe? Em coisas muito mais simples, né? E assim, que ao meu ver é simples. Porque eu encaro a vida muito. Ah, tá, isso aqui é level 1, 2, 3, 4, 5. Mas essa é a forma como eu vejo a vida. Mas isso é diferente quando o outro vê a vida, né? Então, não sei se teve acesso a certas coisas, ou foi tão mais difícil no começo, ou não foi. Então, eu vejo Exato. que. Isso tem muito a ver com a vivência de cada pessoa Uhum, naquela questão específica. Então, se foi uma pessoa, por exemplo, do trabalho, tá? Vou voltar ali. Se foi uma pessoa que viu a família, né, ou quem cuidou com muita dificuldade financeira, que era difícil de trabalhar, que era difícil conseguir emprego, passou por várias mudanças trágicas, né? Aquela perda de emprego, né, aquele grito do chefe, que não deve existir, tá? Mas tem muito mais peso, tem, né? né? E é muito mais complicado de lidar com isso. Então, sim, por isso que as pessoas são diferentes, né? Você é uma pessoa super leve, né? Na maioria das coisas, né? Mas você se trabalhou para isso, né, João? Você tem se trabalhado muito para isso. Eu sou. é, Tem tirado as armaduras, questionamentos. Daqui a pouco ele vai voar daqui a pouco. Eu tô achando que eu quero voar. Se bater Por isso que com meus apareceu o periquitos. Peru aí tá te convidando. Gente, eu tô alimentando todo mundo aqui. É o peru no teto. Eu descobri a máfia dos passarinhos que eles jogam coisa pro chão pro peru pegar lá embaixo, Ah, entendeu? Eu então. descobri, eu dou comida pra eles, eles ficam batendo. E aí pega o peru lá embaixo. Outro dia eu tô descendo, tá lá assim, eles aqui tirando daqui, batendo pro peru pra comer. Ah lá. Dá, gente. Acho que não tem como alimentar uma família assim. Mas é difícil, assim, ó. Mesmo assim, ó, eu falo, eu tenho 39 anos e eu tô fazendo terapia há tempos, e eu falo ainda até, assim, porque a gente não conversava tanto com terapia, né? Isso é uma coisa bem da pós-pandemia, pandemia, pós-pandemia, que a gente entendeu que a gente tinha que tratar isso, porque até então tratava-se assim, ah, que frescura! Bora pra cima, que Deus abençoe a nossa audiência, bora pra cima, entendeu? Vamos viver, é isso, um dia de cada vez, vai trabalhar, vai se mexer, não tinha essas frases bem apocalípticas, né? Que a gente só. Terapia cheia de prato para lavar, Mas você sabe que né? você sabe que até hoje eu vejo, quando eu falo que eu faço terapia, as pessoas olham pra mim e falam assim, terapia, você tá louco? Tipo, as pessoas de outras culturas do meu trabalho, eu falo, não, gente, quinzenalmente eu vou lá, falo com um profissional, falo, discuto certas coisas que estão acontecendo comigo, e eu acho isso importantíssimo. Mas não é uma coisa tão comum ainda. Você não vê o próprio nativo daqui fazer terapia. Isso é uma coisa muito mais. Eu acho que latino de fazer terapia, que a gente sabe que a importância da saúde mental, a gente entendeu isso muito bem. Aqui até se fala muito certo sobre saúde mental, mas eu não vejo que eles fazem. O que é uma pena, né? Talvez Super. é uma cultura que não tem esse tipo de investimento, não tem esse tipo de conhecimento, né? E o Medicare dá? Olha, e quando você trabalha a saúde mental, né, você previne uma série de questões físicas, né? É, quando você trabalha com prevenção, é muito melhor, né? Então, às vezes, a grande parte dos meus pacientes hoje não tem uma questão, assim, não estão mais em depressão, não estão mais... Não. Não, eu quero me conhecer, eu quero investir, porque eu quero crescer desse lado, eu quero crescer desse lado. Eu tenho oscilações, claro, as pessoas têm oscilações, né? Normal, né, gente? Mas, normal, né? Mas é um investimento nesse conhecimento mesmo para ter ferramenta para a vida, né? Para que não aconteça de eu cair no buraco. Eu não quero cair no buraco, né? Eu quero, a hora que acontecer uma grande questão na minha vida, eu ter como construir em cima, Com né? certeza. E é sobre isso. Lu, eu vou te mandar outro link, que já está acabando esse aqui, tá? Combinado. Pera aí. Tá. Bom, Lu, voltando aqui, tem uma coisa da culpa também que eu acho, tem a culpa financeira, né? Porque assim, a família tá aí, principalmente a família tá no Brasil, e a gente enfrenta um negócio chamado perda. E assim, eu já me coloquei também em situações que eu estava, por exemplo, meu pai ficou com câncer, teve uma época, e aí eu não tava, por exemplo, eu ficava assim, meu, não morre agora. Não morre agora porque não tem como ir. Ficava mentalmente, não morre agora porque não tem como ir. Porque, sabe, eu tava me reestruturando ainda de muitas coisas, então tava meu negócio meio.
difícil, com dinheiro, e aí acho que todo mundo passa um pouco por isso, né? Eu ainda sou uma pessoa privilegiada, porque eu sou cidadão aqui na Austrália, mas muita gente não é. Como que lida com essa culpa com relação a isso, assim, de não dar a despedida do seu ente querido ou alguém que fez parte da sua vida? Tem duas situações aí dentro do que você me falou, né? Uma do que tem uma possibilidade, né? É uma possibilidade de morte. Será que eu vou antes de morrer para dar não sei o que, não sei o que, né? E tem a situação da a morte aconteceu, né? De repente aconteceu, como muitas vezes acontece. Bom, na primeira, né? Não dá para chegar até o Brasil a tempo, não tem a cidadania, não tem condição financeira, né? Uma série de coisas, tá? Hoje a gente tem a tecnologia, né? Então vamos usar da tecnologia para isso, né? Eu quero estar presente, eu quero ver, né? Arruma junto com a família de fazer uma reunião dessas que a gente está fazendo hoje, né? Eu estou no Brasil, você está na Austrália, né? Ah, não é igual a um toque de pele, é o que é possível e a gente tem que partir do que é possível. Não adianta falar, mas o que é possível? Ah, então vamos fazer assim, porque, né? Eu tenho a impressão de que você está do meu lado, né? E Sim. você vai estar presente de uma outra maneira. A pessoa vai estar presente de uma outra maneira, tá? Então, lança a mão da tecnologia, né? Eu tenho, bom, isso é para a pessoa que está doente, ou que está, né, que está vendo, que está em vias de repente, realmente morrer, tá? É, Agora, aconteceu, né? E eu não tenho essa possibilidade também. Não tenho, ou não quero, né? Não é o meu momento. Tá. Primeiro, eu não tenho que querer estar presente no velório, tá? Eu, particularmente, sou uma pessoa que não gosto do ambiente do velório, né? Então, eu não me forço mais aí, tá? A não ser que eu tenha lá uma pessoa, né, específica, que eu sei que está em sofrimento, que eu ajudaria essa pessoa. O que que é para quem já foi, eu vou honrar de outras maneiras, né? Mas quem está lá e de repente está em sofrimento, eu vejo que é necessário, eu vou pensar se eu vou poder, mas isso é uma coisa minha. Então, assim, é importante respeitar, porque cada pessoa vive um luto diferente, cada pessoa tem uma vivência diferente, e cada pessoa tem manejo diferente de cada situação, né? Tem possibilidade de manejar uma situação diferenciada. Então tá, eu tô fora do Brasil, o meu parente morreu, uma pessoa que eu gosto muito morreu, né? E eu não vou poder ir, né? Existe a culpa? Existe, a gente sabe o que acontece. Puxa, por que que eu não vou estar lá, né? Mas e aí, como é que eu vou fazer? Bom, é lembrar, né, de que muito provavelmente, né, você tá aí fora do país, né? Procurando uma vida melhor, né, para você, procurando uma vida melhor, investindo em conhecimento, investindo, né, no teu crescimento, né, isso é, eu vou falar de honra de novo, isso é honrar, né, seus pais, é honrar sua família, é honrar quem te quer bem, né, porque você está fazendo bem por você, Uhum. tá? Então, tira essa culpa, porque você não tem culpa. Você está fazendo o melhor com que você recebeu das pessoas, né? Que querem seu bem. As pessoas te criaram, elas querem seu bem, né? Então, assim, você está honrando, né? E o que melhor você pode fazer para honrar, né? Quem está perto de você, quem gosta de você, quem te criou, quem te quer bem, é fazer o bem para você, né? É crescer, né? É buscar melhorar. E é isso que você está fazendo no exterior, tá? Então, isso é uma coisa que é muito importante de não tirar do horizonte, tá? Exatamente. Outra coisa, de novo, né? A questão, lançar a mão do digital, né? Não posso estar presente no velório, no enterro, mas eu posso estar presente, conversar e quero, né? Estar presente com as pessoas ao redor, vou conversar, vou ligar, vou fazer call, né, video call, né? Eu posso estar presente e cuidar de outras maneiras, né? Eu posso fazer assim de longe também,
Uhum. né? É, o cerimonial da despedida, ele é importante. Eu só não gosto do velório, tá? Mas Ponto. a despedida, o poder despedir, se despedir de alguma maneira é importante. Então, quem não está presente, não pode estar lá presente ou também não gosta, pode criar outros tipos de despedida, Uhum. né? Então, eu tenho pacientes na hora do velório, né, ou na hora do enterro, né, fizeram uma despedida na sua casa, fora do país, e fizeram uma comida que a pessoa gostava de comer, e comeram, a pessoa comeu pensando, olha, eu fiz isso para você, estou te oferecendo isso, porque, né, eu sei que a gente viveu uma vida que eu aprendi com você muito, né? Vamos falar, era uma mãe, né? Eu aprendi com você muito, então isso eu tô fazendo para você, né? Tô te mostrando que você me ensinou. Então você tá fazendo esse desligamento, você tá de uma maneira marcada, né? Que é o que a gente precisa concretizar essa perda, né? E da sua maneira, né? Então é importante, né? Então esse é um outro passo, É, né? eu acho mesmo, porque isso bate, acho que na noia de tanta gente aqui, porque eu sempre converso com muita Sim. gente e aí a galera sempre, já aconteceu disso, e a galera pega o primeiro voo e vai, e volta todo cagado com o mental e mais o monetário, porque, Hum. gente, qualquer passaginha na Austrália hoje tá média, tudo bem, aqui em Sydney é mais barato, mas se você vai daqui para sei lá, eu era antes de Perth, era US$ 3.000, sabe? Tipo, é um absurdo. Então, tipo, meu, de onde você tira US$ 3.000 assim, ó, sabe? E eu já vi muita gente falando de reserva financeira, porque se alguém morreu, tem que ir. Tipo, tem que ir mesmo, sabe? Eu sempre me questiono, mas tem mesmo que ir? Você tem que se colocar, o que que você vai fazer lá? Sabe? Tipo, cara, tem que se planejar. O Brasil hoje não dá para ir de um dia para o outro, porque literalmente você vai demorar 2 dias quase, né? Digamos assim, depende de onde você está morando, e mais 2 dias para voltar. Tipo, já perdeu uma semana, né? Então você fica muito, muito abalado, né? E aí tem que esperar o velório, tem toda essa coisa, aí você volta. Aí você volta, acho que de repente até mais culpado, porque as pessoas foram, e você está largando as pessoas naquela situação e voltando para sua vida. Ai, como que lida, sabe? Então, assim, eu fico olhando isso, por isso que eu trouxe à tona Uhum. essa pergunta, porque às vezes eu fico me perguntando, assim, eu me joguei em várias perspectivas e eu acho que a tecnologia, isso que você falou, é perfeita. E é uma das coisas que eu sempre perguntei, assim, se o fato de eu ter a tecnologia não seria uma coisa meio seca, sabe? Porque eu não tenho muita emoção. Não quero que alguém faça Mas um como que eu zoom tenho? toda hora, mas assim, pelo menos gente, puta, a situação é essa. Pá, 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 não tem como eu ir, eu quero só ver o enterro lá, liga lá o telefone e deixa lá ligado. Quero ver quem foi, quem o enterro tá lá. Deixa eu ver, né? Conversa comigo se quiser, deixa eu chorar junto com as pessoas, participa. E tá tudo bem, é isso, né? A gente não pode se colocar em obrigações mais, né? Isso precisa cair, né? Esse tipo de obrigação, né? Não, o que vai ser bom para mim, né? Como é que eu vou poder ajudar? Posso ajudar as pessoas? De que Uhum, maneira, né? Não existe um jeito só, né, de viver, né? Qual é o meu jeito? Né? exatamente. Precisa ser mais leve. Eu queria falar para você de certas frases que não se diz para quem está enlutado. Eu ouvi tantas frases, eu memorizei, eu abri uma caixa de Pandora, e dessa caixa de Pandora eu trouxe algumas bem polêmicas, porque as pessoas falavam para mim, porque eu, né, eu era casado e eu fiquei solteiro, e eu fiquei solteiro literalmente aos 35. Então eu queria trazer aqui para vocês. O que você acha dessas frases, né? Segue em frente. Tipo, as pessoas falavam isso muito para mim. Segue em frente, você é novo. Isso eu achava bem péssimo. Pelo menos ele descansou. Tipo, ele descansou, né, tal. Eu entendo, ele descansou, mas, tipo, eu não queria que ele descansasse, eu queria que ele estivesse aqui, entende? Eu sei que é um pouco egoísta. Eu acho que é um pouco, chega a ser um pouco, mas, entende o que eu quero dizer? É difícil você falar isso Entendo. pra alguém bonito, um ente querido. Alguém chega pra você no seu e fala assim, ah, pelo menos ela descansou, ela tava sofrendo, né? Cara, não é melhor só falar minha condolências e, tipo, ficar quieta? É Sinto melhor só muito. ficar quieto, se for esse caso, né? Só não.
Homem vai. Acho! Ó, sabe? Mas as pessoas tentam ajudar e repetem sem pensar algumas coisas, né? Às vezes não é por mal, né? Mas repetem sem pensar, né? Ai, segue em frente. Tudo que você quer no momento que você perdeu uma pessoa assim tão próxima, tão querido, né? O seu marido, o que que você quer, né? Você quer poder chorar, você quer um colo. Você quer que as pessoas falem, nossa, tá duro mesmo, tá difícil, né? Que que eu posso fazer para te ajudar? Tem É. alguma coisa que eu posso fazer uma, né? Nossa, as pessoas acham que eu vou engordar. Posso fazer uma comida para você, levar para você, porque a gente fica sem conseguir cozinhar, sem conseguir beber água, sem conseguir, né? O que, fa- fa- né? Agora, assim, esse tipo de frase é só um repetir é, vago, né? Ou achar que a pessoa, ou a pessoa nunca teve uma perda, né? E não sabe o que está falando, ou teve e não conseguiu lidar com isso ainda, né? Não olha, jogou para debaixo do tapete, né? Então, segue em frente. Você vai seguir em frente, mas esse não é esse o momento, né? O momento eu preciso entender o meu luto, eu preciso passar pelo meu luto, eu vou seguir em frente lá na frente, agora não, Já, né? por favor, né? Ah, pelo menos descansou. É isso que você falou, a gente, tudo bem que a gente sabe, né, que a pessoa tava mal, tava não sei o quê, e agora, né? Mas eu queria a pessoa aqui, não era? Eu não tratei da pessoa até, né? Eu não tratei do meu marido até aqui pra, né? E descansou. Eu queria que ele estivesse comigo. Fudeu. Pô, não vem me falar isso, né? Tomar no Isso não me cu. ajuda. Vai tomar no cu. Descansou, como você Nossa. sabe que descansou também, né? Como que você sabe que De descansou? repente tá aqui, cara, né? Você nem sabe. Quando eu já ouvi isso também, por exemplo, que já faz 5 anos, ele fala, já faz tempo, né? Tipo, meio que dando uma ridicularizada, né, na dor. Sabe? Tipo, já faz É, tempo, né? é, Tipo, segura, né? Eu acho que é mesmo. é. E também tem uma que também achei ótima, que é assim, você é jovem, tem que se jogar. Vai, né? Vai viver, né? Bota estrelinha e vai viver. Eu acho isso bem pesado, porque principalmente que a gente não ninguém é todo mundo. Não é porque, vocês gays, né? Eu vi isso, não, porque vocês gays, daqui a pouco você tá namorando de novo. Amiga, não, olha aí, passou 5 anos e eu tô sem namorado. E não é porque eu não quis, é porque simplesmente não deu uma conexão, não deu uma química, não deu. Eu acho que a gente significa muito, porque tem um pós também, né? De quem é um lutado que perde alguém. É muito diferente de um lutado de quem tá num relacionamento, a pessoa tá viva e você tem, tipo, tá viva. Então, tipo, terminou um relacionamento, você vai. Mas quem é um ilutado, é muito difícil você se relacionar. Não tô falando de sexual, eu tô falando de relacionamento emocional, porque você já entendeu que relacionamento não é relacionamento. Qualquer coisinha, que pode chegar qualquer pessoa perto de você, qualquer pessoa pode ter relacionamento com você. Tem que ser, não é que seja perfeito, mas tem que ser uma coisa realmente que vale a pena, sabe? De você colocar a sua energia ali. E eu senti exatamente isso, porque não era só um relacionamentinho, eu sei do padrão de partner que eu sou, de um parceiro que eu sei o que que eu sou. E isso também é um empoderamento muito grande, porque você também não quer mais entrar num relacionamento raso. Tipo, o cara não sei o quê, a gente vai. Meu, legal, mas, cara, não é isso que eu quero de relacionamento. Eu vivi um relacionamento muito intenso, muito bom, muito rico, muito verdadeiro. E aí, como é que você vai depois de uma hora para outra entrar num outro relacionamento? Que às vezes com pessoas que não sabem o que que é um relacionamento. Elas querem ter um namorado para não viver numa solidão. Sabe o que eu tô querendo dizer? Uhum. E aí, e olha só, todo esse colorido que você me contou, né, da sua vida, da sua expectativa, não dá para simplesmente abrir um aplicativo, né, e escolher lá na lista de, né, Ai, vou comprar um outro relacionamento aqui, eu vou comprar uma mãozinha agora, já que, sabe, não é assim, né, não funciona. Você viveu uma coisa muito bonita, muito forte, né, e você não vai simplesmente, agora eu só vou tentar preencher um buraco, né, porque não não existe. tem esse preenchimento, né, ninguém vai ser igual ao teu marido,
né? Se Não, você tiver um outro relacionamento, vai ser um outro relacionamento que precisa ser bom também. É isso que você está me exato. falando, né? Exato, não, Precisa ser bom total. também. Eu quero, sim, eu quero, mas eu quero uma coisa boa para mim. Eu não quero qualquer coisa, eu não tinha qualquer coisa, né? Eu sei quem eu sou. É Exato. perfeito, isso é construção, né? Esse é autoconhecimento, né? Isso é se dar valor, né? É, Tem alguma é frase que você perfeito. acha também pesada, Lu, que você ouve bastante? Por exemplo, que você, de pessoas que estão, né, tipo, acabou de ter um luto de alguma coisa e as pessoas estão tentando ajudar Né? e ao invés de ajudar, tá dando cagada, mole? Frase pesada, essas que você já falou, só não concordo, tá? Mas o que eu acho incrível, as pessoas que fulano de tal morreu. A pessoa te procura para perguntar, nossa, morreu do quê? Mas como que Eu aconteceu? tive! Gente, eu tive essa. Sabe? Teve uma pessoa que apareceu do tipo da entranha do cu que eu não conversava, não conversava. E aí ela me perguntou exatamente, aliás, ela perguntou não. Ela jogou nos comentários a razão errada ainda. Ah, ele morreu de Covid, sinto muito. Mona, você nem estava lá. Tipo, louca. Eu fiquei, olha, essa é a que me deixou mais louca. E eu marquei, e eu não respondi a pessoa, eu deixei ela no vácuo. E eu não curti, eu não deixei ela no vácuo para ela entender que, tipo, nossa, eu caguei pro seu comentário, sabe assim? Tipo, caguei pro investimento de tempo. E nem foi de câncer. Tipo, meu, o cara estava lutando com câncer extremamente pesado, cerebral, estágio 4 quando já descobriu, o cara já, depois de 2 semanas, falou, "Ó, você só tem um ano e meio de vida, sabe? Tipo, é pesado, tipo, um negócio horrível. E eu tenho até uma conhecida, infelizmente, que tá numa situação dessa e os caras dão tempo de vida. Ai, acho que isso na medicina devia dar uma mudada, dar tempo de vida, ela é ótima. E, tipo, ela falou, oi? Como assim? Sabe? Tipo, numa situação dessa? Exatamente que eu acho que a medicina ocidental precisa dar uma parada, sabe? Porque foi o que eu falei com ela. Falei, gata, deixa eu explicar uma coisa pra você, que eu acho que isso é bem diferente. Mas a gente tinha encontrado pessoas que se curaram do mesmo câncer dele só com alimentação. Só com alimentação. Não fez mais o tratamento absurdo, fez uma cirurgia, tirou a parte do câncer, e com a alimentação o cara tirou todas as células cancerígenas, sabe? Então, assim, e o médico ficou ainda falando, ó, você vai morrer tal dia, você vai, sabe? E ele falou, cara, eu não tô sem câncer, tipo, como que eu vou morrer? Teve algumas sequelas, mas não teve, sabe? Absurdo. E aí eu fico olhando esse tipo de coisa, que eu falei pra ela, eu posso amanhã morrer e você tá aqui. Você tá entendendo? Que amanhã eu simplesmente eu posso não acordar. Acabou. Tipo, ai, chegar, a bonita fez vários planejamentos, porque ela é virginiana, com Vênus e Marte em Virgem, vários planejamentos, e de repente, amor, acabou. Não tem essa. Aproveitou, aproveitou, não aproveitou, acabou. Eu acho que é isso. Então eu fico meio louco com isso, com a medicina, sabe? Ai, ela tem tanto tempo de vida, ela tem. Meu Deus. Virou Deus agora, de repente, abaixou aqui o Espírito Santo, vai dar aqui, olha aqui, gato, olha o tempo. Teve até um tempo, um vídeo um filme do Justin Timberlake, que eles falavam de tempo. Já assistiu? Acho Vou que atrás não. desse. Que Tá. é bem no futuro, né? XYZ, que já tá bem próximo, uma coisa bem assim, robô. E aí as pessoas, no pulso, elas tinham o tempo de vida. É o tempo, não era de vida, é um tempo. E acabava o tempo, você apagava, assim, ó, plá, Ah, no meio da é um rua. filme. É, Acho que tinha um filme. Eu isso. assisti uma parte desse filme, sim, pra fazer É pra bem assistir. interessante. E aí as pessoas ricas, né, que tinham mais acesso, elas compravam tempo, né? E tem uma Aham. simbologia desse filme e tudo mais, do tempo, né, que você tá ali, quanto tempo você investe, o que é precioso para você. Mas eu acho muito louco as pessoas botarem tempo nas pessoas. Tipo, ai, um ano e meio, amor. E aí a pessoa começa a entrar naquele relógio biológico e acho que ela acaba até se matando, né? Que até tem muitas coisas na neurociência hoje falando exatamente isso. Quando você fala, estou morrendo, você está morrendo. Aí quando você fala, eu estou É, vivendo, eu estou feliz, eu estou não sei o quê, meio que você muda um negócio, né? Então olha, eu não. eu tenho uma visão do seguinte, né? Tudo depende de como isso é dito, de o que você dá de instrumentação para essa pessoa depois.
tá? Então, cientificamente, pelo que eu estudei e tal, X, esse câncer que você tem uma evolução assim, tá? Mas você não vai ficar por aí, né? Mas você pode melhorar, você pode se cuidar. A gente sabe que a ciência, né? Ela não sabe, ela vive mudando, ela vive tendo descobertas. Então, o quão melhor você se cuidar, né? Mais saudável você vai estar por mais tempo. Aproveita, né? Para se rever, para fazer coisas para você. Então, assim, manda para terapia. Então, sabe? Se tem esse tempo, tem, já deve ter um estudo e tal, tal. Tudo bem, fala o tempo, né? Mas não é só isso, é o que você vai fazer durante esse tempo. Vou continuar, não é fala e aí acabou sua vida. Não, até onde a gente sabe é assim. Mas a gente pode fazer essa tentativa, vamos melhorar a sua vida, a sua qualidade de vida, melhorar a sua, né, sua saúde mental, porque tudo isso, principalmente no câncer, em todas as doenças, mas principalmente no câncer, influencia sim, né? Que eu vou Total, viver o melhor emocional. possível, É, né? total emocional. Que loucura isso, né? Lu, vamos às perguntas. Tiveram algumas Vamos. perguntinhas. Eu queria falar um pouco para você sobre isso. Bom, a primeira pergunta já é bem cabeçuda, hein? O que dói mais no luto? A ausência da pessoa ou a ausência do que você nunca vai viver mais com ela? Eu gosto do depende, né? Depende. Beijo, joga cara. Vem aí, vem aí. Quem sabe o Chico Xavier não bota uma TV aqui. Dizem, né? A Márcia Sense fala que daqui a pouco vai ter Porque vai ter um bombrizão, vai ter um bombrizão que vai ligar, você vai ver teu pai lá, tua mãe de boaça aqui, de repente você vai fazer uma videocall. Olha só, as duas coisas doem bastante, né? Se a pessoa for uma pessoa muito ansiosa, né, e que fez programações e tudo mais, provavelmente ela vai ficar presa no, né? Ah, eu não fiz isso, eu queria ter feito isso, queria ter feito aquilo outro, né? Tá? É, mas o perder, o que já viveu, também é doloroso, né? Não dá para colocar balança na dor. Não. Né? Tem pessoas que não pensam, ai, gostaria de, ai, se eu não fiz isso, ai, não deu tempo. Tem pessoas que nem chegam nessa fase, né? Ficam na perda, né? Então, dependendo do seu humor, se for mais ansioso, se for mais depressivo, na minha visão, você vai ficar mais pesado de um lado ou de outro, dentro do que essa pessoa está me perguntando, né? Se eu tiver um humor mais depressivo, eu vou sentir falta do que eu já vivi, né? Vou sentir saudades do que eu já vivi. Se eu tiver um humor mais ansioso, eu falo, não vou conseguir fazer, não vou conseguir mostrar isso, não vou conseguir mostrar meu filho, minha faculdade, né? Sei lá. Difícil. Então, é uma pergunta capciosa, vamos dizer assim, mas assim, eu entendi. Isso vai depender um pouquinho de como é seu humor, tá, Sim, pessoal? exatamente. A outra aqui, falando, como amenizar a culpa misturada com a dor da ausência de não ajudar família? Sempre a família, né? É. Como amenizar a culpa misturada com a dor da ausência? Eu agora fico imaginando, como você está aí na Austrália, fico imaginando que essa pessoa mandou do Brasil, né? Essa pergunta, É, ou da Austrália É, morando, da ela mora Austrália com aqui. família morando no Brasil, tá bom? Uhum. Então, como amenizar essa culpa? A gente conversou sobre isso, né? Não, você está, a pessoa está aí, né? Fazendo utilizando tudo que a família deu para ela, para melhorar, para crescer. Então, retira essa culpa, porque ela está aí justamente para crescer. E a família quer que você cresça. Se for uma família legal, quer que você cresça, né, de alguma maneira. Então, você está investindo em você. Então, não tenha culpa. Agora, de não ajudar, de não estar presente. A gente também já conversou. Você pode estar presente de outras maneiras, não precisa ser fisicamente. Pode pegar o celular, mandar mensagens de tempos em tempos, pode chamar, marcar, agendar calls, né, video calls, né? Então, existem outras maneiras de você estar presente. Hoje em dia, a gente pode e deve lançar mão da tecnologia para isso. Tá?
Exatamente. Outra pergunta. Eu vivi um luto do meu pet, parece que não sara, há mais de 2 anos. Compro outro ou não? Então, eu perdi um pet também há pouco tempo, né? E o luto do pet é interessante porque as pessoas ainda não aceitam como luto, né? Ah, você tá triste por causa do. Do Você tá desse cachorro, do jeito por causa do periquito, cachorro, o gato morreu, está assim, mas nossa, compra outro, né? E, hoje em dia a gente fala de famílias multiespécie, né? Ele faz parte da família. Então, quando você perde um ente querido, você não substitui o ente, tá? Existe a dor, existe o luto, mas você não substitui. não. Passou o luto, você tá melhor, você quer ter um outro companheiro, né? No caso, é um outro cachorro, né? Eu esperei um ano, no meu caso, para trazer o Bruce para casa, que vocês viram Uhum. no começo da entrevista que Sim, eu tá, vi. né? Ele Tá, veio, tá passou aqui. recente, tá recente, tá um furacão, é um diabinho da Tasmânia. Mas enfim, eu esperei um ano para trazer ele para cá, com muita cautela, sempre lembrando, olha, não é o Wolf, que era o meu cachorro antigo, né? Não vou cometer esse erro comigo, nem com quem está chegando, né? Porque ele que está chegando, ele não tem obrigação de superar todas as minhas expectativas de que ele seja igual, de que ele seja tão bonzinho. Ele não é, ele já não é, já está me mostrando, olha, não sou o Wolf, tá? Eu Uhum. sou um outro ser, né? Mas eu vou ser seu companheiro, tá? Então, assim, posso trazer ou não? A medida tá, tá doendo demais ainda. Talvez não seja a hora. Não vai deixar de doer, tá? Eu lembro do Wolf, lembro em alguns momentos, coisas que ele gostava de fazer. Ficar contra o vento. Ele era um Spitz, né? E ele ficava adorava ficar contra o vento e sentir o vento bater no pelo dele. Ele abria a boca e ficava quieto. Era uma coisa incrível aquilo que ele fazia. Toda vez que venta um pouquinho daquela maneira, né? Eu lembro. E isso vai acontecer para sempre, né? Quer dizer que eu então não vou ter mais um companheiro? Não. Eu vou lembrar, vou me emocionar, vou agradecer pelo tempo que eu tive com ele, né? E vou partir para. Agora, se está muito, né, se tá muito presente, se é todo dia, se ela não consegue, né, se desligar do pensamento, aí não está na hora ainda não. Aí é melhor passar por isso primeiro, né, para depois trazer um outro companheiro para casa. Sim. Lu, a gente vai encerrando, mas eu queria saber de você. Tem um quadro agora do novo do Podbi que a gente para quem você bate o leque, né? Que você geralmente são indicações, o que que você Ah, acha, né, que você quer indicar. Você quer bater. Eu tô batendo leque. Eu bati leque outro dia por uma série que eu vi na Netflix chama Keep Briefing, que é uma série que a menina vai. São séries curtíssimas, de 30 minutos, 6 episódios. Ela vai viajar, ela cai numa ilha. Loucura. Ela cai numa ilha. Ai, amiga, você vai esperar aí, agora não dá. Ela cai numa ilha e ela vira tipo survivor. Ela tem que fazer fogueira, ela começa a ter é, noções do passado, o que que ela faz. E é meio que. Parece que é uma série idiota, mas não. E ela começa a lembrar de coisas quando ela era pequena, coisas com o pai, coisas com a mãe, coisas de perda, de rejeição. E ela sabe assim? Então eu tô batendo leque pra isso porque é uma coisa meio que bate um pouco nisso, de um luto. Keep Briefing, uma coisa meio Survivor também. Então eu acho que é isso. A gente tem que sempre ver umas coisas que traz, acho que a gente para um up again. E você, o que que tem. você tá batendo leque Bom, ultimamente? mas sobre o luto, não? Porque eu Qualquer vi coisa que você alguns. achar, que você acha Tá, relevante. Se tem. você achar relevante o Tom e Jerry, você bate o leque para Tom e Jerry. Sim. Pois sim, então, se a gente está falando sobre luto, eu vou bater o leque para Rei Leão, Olha, ele é tá? um Vou top. bater o leque para Bambi, Bambi também. Puta de luto, hein? tá? Agora tem séries, né? Tem a Station 19, a Estação 19, que é uma série.
que vai tratando, né, de várias situações de perda e superação, perda e superação, perda e superação. É bem legal, Olha, tá? legal. Bem legal também. Ah, para criança, né? Para criança tem o Bambi, que é para criança e para Uhum. adulto, mas tem o meu primeiro amor Ai, é dele, lindo. Eu sabe? chorei tanto É, naquele é, filme. Eu não entendia nada, porque é. ninguém da minha família tinha morrido. E aí ela Aham, não apareceu mais. E eu lembro que eu tava assistindo com a minha avó, que já faleceu também, que fez a despedida. E ela falou pra mim que, ué, morreu. E aí eu não tinha. Sabe assim, morreu? Como assim aham. morreu? Sabe? A gente não lida muito com essa palavra, né? Pois é. Então, é trazer para o universo da realidade. Vai acontecer, né? Vai acontecer em algum momento. E de uma maneira leve. A gente vai lidando. O Piro tá aí, né? Tá. Não, não tá. Eu só tô olhando aqui o tempo aqui. É trazer de alguma maneira leve, né? Então, séries, filmes, desenhos, né? Ajudam a gente a rever, traz o choro, sim, porque a gente precisa chorar, mas depois a gente, Uhum. né, se sente refeito, né? Dentro disso, eu também gostaria de trazer uma técnica, bater o leque para essa técnica, pode ser? Bate. Pá, se você tivesse me falado isso, eu tinha trazido, tenho tanto leque, assim, espalhafatorio, eu ia ter Eu batido o também leque um tenho, monte. é que eu tô botando, o Will que bote o sound effect aqui, prá. Ah, então Ele tá tem bom. já o sound effect muito bom. Ótimo, então a gente só faz assim. Ele só faz assim. É, o agendar, né? Então, por exemplo, essa menina, né, que tá há 2 anos, que perdeu o cachorrinho, né, e que provavelmente mandou porque ainda tá sofrendo bastante com Tá, esse luto, tá? É, agenda, né, um horário para você pensar no seu ente querido, no seu cachorrinho e tal, para você pensar e pensar em tudo que era bom, tudo que vocês construíram juntos, o que você gostava, sabe? Escreve todos os dias, agenda, né? Para que naquele horário você foque nas coisas boas e possa chorar, dar vazão ao teu sentimento, fecha até aquele caderno e deixa para um outro dia, sabe? sim, Então ajuda você fazer o lembrar sim, o dar vazão, fechar e próximo. Isso vai melhorando, né? Ao longo do tempo você vai concretizando o luto, melhorando, se sentindo, dando vazão ao sentimento e transcendendo. E transcendendo. Aí vai parar de doer? Não, mas vai cada vez doer menos. sim, Até que fique numa lembrança, numa dor que é mais saudável, que incomoda menos, né, ao com longo do tempo. certeza. Lu, quero agradecer a você por ter vindo aqui, do seu tempo, que aí tá no Brasil, né? Aí à noite. Aqui, Austrália, a gente já tá de dia. Eu tô aqui, ó, daqui eu É, saio, vou malhar, e daí você sai, vai tomar seu bom chá de camomila e vai dormir, né? Espero eu. Vai ficar louca, né? Pensando farei nisso isso, aí. não. Não, Não, farei isso mesmo. Eu vou descansar. Eu arrasou. agradeço muito, viu, esse seu convite, a oportunidade de poder pensar sobre isso, trazer informação para as pessoas. E eu estou por aqui sempre que vocês precisarem, tá Gente, bom? vai ter o QR Code da tela aqui na Lu. Se vocês quiserem entrar em contato, gente, super indico, vale a pena. Lu, um beijo. Gente, obrigado por ter visto e até mais. Até mais. Podcast produzido, roteirizado e idealizado por mim, João Viega. Gravação pelo Podbe Studios. Edição Will. Até mais!